Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Seguinte, essa aqui é uma aula de revisão para o Enem. Tudo bem? Então a gente vai fazer a revisão comentando todas as questões de História do Enem de 2016. Na descrição tem um link para o meu site aqui embaixo, né? Com a lista para você pegar, imprimir e acompanhar. Pega a lista se você quiser lá no site. Aqui no vídeo eu vou colocar a questão na tela para você, mas eu não vou ler, né? Para a gente não perder tempo. Então ou você pausa o vídeo ou você vai pegar a lista lá no site e aí a gente não perde tempo, o vídeo fica mais dinâmico. Tudo bem? Você tem aí a questão com você ou no site, tá certo? Se você precisar, pausa e qualquer comentário, qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que eu esclareço, a gente vai conversando. Belezinha? Não perde essa. Então vamos lá. Tem na descrição também a minutagem, né? Em que minuto que tem a questão que você está procurando. De repente você não precisa de todas, né? Então eu vou colocar aqui um minuto, tal questão, tal minuto, tal questão, tal minuto. Tá certo? Tinha esquecido de falar isso. Bom, então vamos lá. A primeira questão, né? Ela tem um texto que se refere ao Brasil do século XIX, né? Então, discutindo aí fronteira agrícola, né? Discutindo aí o olhar para a natureza, para os recursos naturais, parará. Bom, vamos lembrar o seguinte, Brasil, século XIX, e essencialmente o Brasil até, né, o século XX, até Era Vargas, é um país essencialmente agrário. Né? A inversão da relação cidade-campo, né? A população do campo só passa a ser menor do que a população das cidades, mais para frente na década de 70. Então, essencialmente, o Brasil é um país absolutamente agrário. Por isso, a gente vai olhar sempre para a natureza, pensando de que maneira que essa natureza pode me servir. Tudo bem? Por causa disso também, a gente precisa lembrar do plantation. Né? Os portugueses começaram a implantar o plantation aqui no Brasil, né, ainda no século XVI. E o plantation é preservado integralmente até 1888. O que significa plantation? Plantation significa latifúndio, monocultor, agroexportador, escravista. Latifúndio, né, uma grande propriedade, monocultor, uma única cultura, exportador, voltado ao mercado externo, né, escravista, quer dizer, eu dependo da mão de obra escrava. Então essa estrutura é uma estrutura que permanece no Brasil desde 1532, mais ou menos aí, né, quando a gente tem um governo geral, né, a expedição do Martim Afonso de Souza, depois o Tomé de Souza, né, e tal, o primeiro governo geral, e vai até a abolição da escravatura em 1888. Só que da abolição da escravatura em 1888 até a industrialização do Brasil, a gente permanece monocultor praticamente, lembra? República do Café com Leite, a gente continua com base no latifúndio, então as transformações no Brasil sempre foram muito pequenas. No começo, a gente plantando açúcar, né, no litoral, dá uma olhada aqui no mapa das capitanias, né, perceba que a gente está só no litoral, aquela história, né, da exploração de caranguejos, porque vive só no litoral. Depois, com o café, com o ouro, já tem uma interiorização, mas a economia mineradora, tem uma interiorização, é verdade, com a exploração de drogas do sertão, ali em torno do rio Amazonas, e eu também tenho a interiorização a partir da produção, da criação de gado, né, Rio São Francisco, Rio Grande do Sul, Parará. Então interioriza um pouquinho. Mas a expansão da fronteira agrícola, quer dizer, vamos plantar alguma coisa no interior, acontece principalmente por conta do café, né, que vem pelo oeste paulista, né, vem pelo Vale do Paraíba em direção ao oeste paulista. Então, em 1817, momento em que se refere o texto, eu tenho praticamente uma questão, né, um país inexplorado. Então, olhar para o Brasil e tentar pensar que riquezas que o Brasil pode ter é muito importante, né? É muito importante ainda. Tudo bem? Apesar, mas Vitor, já teve o ouro. Né? O pessoal lá no Paraná tem o ciclo do chá, né? Ali no final do século XIX também. Então, mas até 1817 você não tem o café, você não tem o ciclo do chá. Né? Você teve só o açúcar,
e o ouro, né? O açúcar e o ouro. Tudo bem? Bom, quando que a gente termina a interiorização? A gente não termina, né? A gente não tem grandes sinais de interiorização. Até hoje o oeste do Brasil é uma região menos povoada, né? Com uma densidade demográfica muito menor. Então eu preciso pensar no Brasil sempre como um país essencialmente litorâneo. Queria mandar um abraço para você aí em Rondônia, né? Você no Mato Grosso que está assistindo o canal. Comenta aqui, marca a sua presença, fala, né, marca a sua presença, porque é muito importante. Agora, apesar da tentativa do governo brasileiro, né, de levar a construção de Brasília, Brasília é praticamente uma ilha, né, não tem muita coisa, né, não tem uma densidade demográfica muito grande aí. Né? Então vamos lembrar disso, a integração nacional ela começa um pouco na ditadura militar, vamos fazer Belém-Brasília, Transamazônica, esse papo todo, mas ainda assim não conseguimos levar uma ocupação para o território, né? Tudo bem? Século XIX, a gente precisa se lembrar também da ideia do liberalismo econômico, né? Não intervenção do Estado na economia, né? Precisamos nos lembrar das ideias positivistas que veem a natureza como uma forma de geração de riqueza. Por isso a gente fica nessa questão com a alternativa A, né? A riqueza do Brasil vista como uma ferramenta essencial para o avanço da nação. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, questão 2 da lista de exercícios Enem 2016. Pegou a lista no site, né? Fez a primeira questão? Vamos lá. Presta atenção. Sai desse MSN dos infernos, foca aqui na lista e percebe que o enunciado te convida a falar mal do seu professor. Presta atenção, né? Vamos ler o texto. A África é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas, né, pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que for atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também de ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Viu como te convida a falar mal do professor? Ai, professor, falar mal por quê? Bom, cara, já tô te vendo falar, nossa, mas ele não falou disso. Nossa, mas e agora? Como é que eu faço para resolver isso? O professor não falou, o professor não falou. Querido, presta atenção no enunciado. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil escravista no século XVIII e XIX, que se observa pela... Percebeu? Bom, o que eu estou querendo chamar a sua atenção, querido? Presta atenção. O texto abre falando de história da África, de quantas mulheres na África são conhecidas por serem vendedoras ambulantes, o quanto as mulheres da África são dinâmicas, a mobilidade, blá 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 blá. Aí você está pensando mal de mim, do seu professor, que está falando, mas Vitor, você não tem nenhuma aula de África no canal. Vitor, você não falou disso na aula de África, você não falou disso na aula de expansão marítima, você não falou. E aí você passa a questão inteira brigando comigo. Ou você passa a questão inteira pensando, vou chutar, e não lê o enunciado. Né? Observa que ele fala assim, pode ser a característica da África Ocidental, que você acabou de aprender no texto, pode ser relacionada com uma característica marcante das cidades no Brasil escravista do século XVIII e XIX. Você aprendeu o Brasil escravista do século XVIII e XIX. Então o cara jogou um texto de África que se você foi frio e leu até o final e leu o enunciado, aí você sossegou. Aí você sossegou. Ou seja, aí você falou, não tá, África eu não sei, África não aprendi. Mas Brasil século XVIII e XIX eu sei. Tudo bem? Então, há dificuldade de cobrar a África sem que se conheça a história da África. O Enem coloca a África, mas nenhum professor, nenhuma escola do Brasil tem um grande curso sistemático de África. Você fala em 2, 3 aulas. Quando fala, não é?
Comenta aqui se você teve um grande curso de África. Não tem. Tudo bem? Então presta atenção no texto. A literatura é rica em referência às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Presta atenção no texto, que nele está a resposta. Não se desespera. Olha só aqui a alternativa C. Presença das mulheres negras no comércio de rua, né, de diversos produtos e alimentos. O que é um vendedor ambulante se não um comércio de rua? Percebeu? Se você foi atento ao texto, você vê que a alternativa C, você fala, putz, aquele escravo de ganho, tem aquela imagem do vendedor de peixe, coloca aqui, ó, tá aqui, ó. Aquela imagem do vendedor de peixe que tem no meu livro didático, parará. Agora, se você ficou brigando com o seu professor, querido, rodou. Não brigue com o seu professor. Leia a questão. Leia as alternativas. Tá bem? Vamos para a próxima? Bom, questão 3 da lista do Enem, então, 2016. Uma questão polêmica, né? Porque fala do café brasileiro lá em Paris. Dá uma olhada aqui no café e no texto, né? Na imagem e no texto. Você tem várias interpretações, tá? Mas você não pode se perder com isso. Você tem que se focar no conteúdo, naquilo que você sabe. Então depois você vai pensar, tá polêmica, vai anular, não vai anular, deixa em branco, não deixa em branco, marca o que eu sei, não marca o que eu sei, é tudo mentira. Bicho, se vira, anular ou não anular não depende de você, não depende do seu professor, não depende de ninguém, depende do cara que elaborou a prova. Então não adianta, não se desestabilize, foca naquilo que você sabe. Tudo bem? Bom, o que temos no Brasil no século XIX? O que você faz no Brasil no século XIX? Bom, Brasil século XIX, plantation. Plantation plantando o quê? Café. Exportando o quê? Café. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil é visto como um país exportador de café. Que mais que o Brasil exporta no século XIX? Aí, tá vendo? Algodão, borracha, não sei o que, todos os produtos primários. A gente exporta conhecimento, a gente tem universidade, a gente interfere nos hábitos. Vitor, tem no século XIX Carlos Gomes, ele escreve a ópera, parará, parará. Isso, mas ele escreve ópera. E é um cara que vai tocar lá em Milão, no Scala em Milão. Ou seja, nós não temos um grande poder, né, do ponto de vista cultural. Até porque a gente produz café no Brasil porque o café é consumido na Europa. E não se consome café na Europa porque se produz no Brasil. É ao contrário. Né? Não é que a gente exportou o hábito. A gente exportou o produto para atender um hábito deles na Europa e nos Estados Unidos. Né? E que se tornou um hábito brasileiro com a vinda da família real, parará. Mas já existia esse hábito lá. Então isso reforça o lugar do Brasil enquanto fornecedor de produtos agrícolas. Tudo bem? Mas por que não é a letra E? Porque o Brasil é um estado periférico do ponto de vista cultural. A gente importa cultura, a gente não exporta cultura. A gente importa os hábitos, não exporta esses hábitos. Mas a questão está mal feita. Querido, isso é culpa do Enem, não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Então responda dentro daquela consciência histórica que você tem. Não busque encrenca, não brigue com a prova. Não brigue com o cara que elaborou a prova. Isso daí vai te fazer perder tempo, vai te deixar inseguro, vai te deixar nervoso, você vai ficar irritado, você não vai ter saco de ler. Tudo bem? Tá claro? Bom, muito bem. Vamos para a próxima questão? Então vamos lá. Bom, questão 4 da lista de exercícios sobre Enem 2016. Temos 2 textos. Precisa ter? Claro que sim. Precisa ler os 2 textos? Claro que sim. O Enem quer bons leitores. Tudo bem? Mas do que esses textos falam? Bom, esses textos falam do olhar indígena, de como o índio é visto. E se você observar, não só o olhar indígena cai muito no Enem, como cai muito na Unesp, cai muito na Unicamp, cai muito na FUVEST. E imagino que nos outros vestibulares do país. E por que o olhar sobre o índio é muito importante? Porque fala da questão de alteridade, fala da relação
né, que o português tem com o outro, olhar sobre o diferente, nos permite discutir preconceito, nos permite discutir racismo, nos permite discutir identidade nacional, quem somos. Tudo bem? Então, pegando aí os primeiros cronistas brasileiros, a gente pode perceber que o Caminha, né, o Pero Vaz de Caminha, coloca o índio como uma criatura boa, que deve ser catequizada. Né? Então, olha, vejo que a terra é pura, que a terra é boa, que o índio é bom, que não tem sinal de maldade, que é pacífico, que a gente conversou, que não tem ouro e que ele precisa ser catequizado. Né? O Caminha fala isso na carta dele para o rei de Portugal. Temos um segundo cara que fala de índio, né, que frequentemente aparece nas provas, que é o Frei Bartolomé de las Casas, que está lá no México. Ele escreve um livro chamado A Destruição do Paraíso. O Bartolomé de las Casas vai olhar para o índio e vai falar: o índio é bom, tem que ser catequizado. O problema é que esse espanhol aqui que devia catequizar está interessado em matar o índio, explorar o índio. Né? Mas é um outro olhar sobre o índio. Um outro autor sobre o índio, que vai tornar o índio bonzinho, vai tornar o índio vítima, né, de uma violência descomunal. Você lê o Bartolomé de las Casas, dá vontade de chorar com as coisas que os espanhóis fazem, né, e dá vontade de chorar com a bondade dos índios, com a ingenuidade dos índios. Tudo bem? Próximo, um outro autor que frequentemente é citado é um cara chamado Michel de Montaigne. Né? Se a gente está falando do olhar do índio, do exercício de autoridade, o Michel de Montaigne vai falar que o índio é um outro ser humano qualquer, tal como o europeu. Ele fala: olha, eu não vejo nada de incivilizado, não vejo nada de bárbaro. As pessoas falam que os índios são bárbaros, mas é bem verdade que a gente aqui na Europa faz coisa muito pior do que o índio. Então, para mim, é estranho você dizer que o índio não serve, que o índio é ruim, parará, parará. Né? Michel de Montaigne, o índio como um outro ser humano, tipo o francês, tipo o inglês, tipo qualquer outro europeu. Então ele não coloca, né, uma relação muito hierárquica aí entre índios e europeus. Tudo bem? Próximo autor, o Théodore de Bry. Théodore de Bry, dá uma olhada nessa imagem aqui. O índio é retratado como um selvagem. Né? E por que ele é retratado como um selvagem? Porque o de Bry vai pegar um grande tabu, que é um tabu até hoje. Veja, a gente rompeu com preconceito, a gente rompeu... Né, a gente, né? O mundo de bom senso, né? Rompeu com preconceito contra a maior parte das minorias, rompeu com preconceito, né, com o lugar do homem sobre a mulher, do homem branco sobre o homem sobre o indígena, né, rompeu com vários sentidos. Mas a gente tem um tabu que está nessa imagem. Você conhece algum movimento que defende o canibalismo? Não, né? Imagino que não. Ah, sou canibal, tenho que comer outro cara, outra moça, eu tenho que me alimentar dos seres humanos e tal. Isso não existe, não vejo, eu não conheço. Marca aqui embaixo se você conhece, eu não conheço. Tudo bem? Então você retratar no período renascentista o canibalismo, você está falando: gente, isso daqui é muito selvagem. Então o olhar do de Bry pro índio é o índio como selvagem. Tá tão selvagem que come outro cara, né? Que se alimenta de uma outra tribo. A gente pode ver isso no Franz Post. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Perceba que a Índia está carregando o que ela está carregando e um pé ali. Você viu? O pé. Né? Então, pomba, espera lá, né? Então, tipo assim, filho, vou na feira, volto com um pé. Não tem isso. Né? Mas o Franz Post também vai caracterizar o índio como um selvagem. Tá certo? O último que eu vou comentar aqui é o Jean Delery, um francês que vai falar que a história do índio não conhece a letra L, nem a letra F, nem a letra R. Então ele não tem lei, ele não tem fé, ele não tem rei. Né? Tudo bem? Então essa caracterização aí é uma caracterização tornando o índio bastante o quê? Bastante incivilizado, né? Bastante bárbaro. Tudo bem? Normalmente é uma visão etnocêntrica procurando um olhar exótico. Né? O próprio livro do de Bry vai ser, né, a viagem pitoresca ao Brasil. Né? Os europeus vão, em geral, retratar o Brasil, né, e os índios e a nossa cultura por aquilo que tem de diferente e não por aquilo que tem de igual. O que tem igual eu não pinto, porque o igual eu conheço, então eu pinto diferente.
Então eu vou tornar o índio o mais diferente de mim o possível, às vezes tornando o índio bom, como o Bartolomé de las Casas, como o Montaigne, ou melhor, como o Bartolomé de las Casas ou como o Pero Vaz de Caminha. Vou colocar o índio como mais um ser humano, como o Michel de Montaigne, ou vou tornar o índio um selvagem, como o Theodore de Bry, como o Jean Delery e como o Franz Post, por exemplo. Tudo bem? Diante disso, a gente fica com a letra C, a compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Quer dizer, os portugueses, os viajantes em geral, não estão muito afim de compreender o índio que está lá, está afim de explorar, está afim de dominar. Você é diferente de mim, certo? E por isso você é pior do que eu. Esse é o pensamento etnocêntrico. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Bom, questão 5, então, da lista de resolução do Enem de 2016. Seguinte, a gente tem uma imagem aí, né, do santo e tem um texto. O que a gente está sendo convidado a pensar? A gente está sendo convidado a pensar sobre a expansão do cristianismo. De que forma que o cristianismo foi capaz de se expandir pelo mundo, atingindo os diferentes povos que tinham diferentes crenças. Né? Então, aqui a gente está sendo convidado a ressignificar algumas das práticas dessas populações que estão sendo conquistadas. Né? Por isso eu tenho a imagem do santo, né? Que eu quero pegar uma população afro-brasileira, né? Que seja o indígena, seja o africano, e estou dizendo, olha, eu tenho um santo que corresponde a este seu Deus aí. Mas, na verdade, Deus é um só. Né? É um processo também comum lá na Europa, na expansão do cristianismo, lá na Europa, na Antiguidade e na Idade Média. Né? Então, eu entro em contato com uma civilização politeísta, falo para o cara, ó, Deus é um. Agora, esse Deus tem ajudantes. E aí eu aproximo esses outros deuses, né, desse panteão em que eu estou em contato, né, de diversos santos que ajudam um certo Deus. Tudo bem? Agora, vamos lembrar o seguinte, né, esse é um dos elementos de ruptura do Lutero. O Lutero vai olhar para a Bíblia e vai falar, escuta, mas na Bíblia não tem santo, do que vocês estão falando aí? Como assim? Não entendi. Tudo bem? Então o Lutero questiona justamente esse aspecto, né? Também esse aspecto, tem vários outros, né? Tem a indulgência, a venda de relíquia, parará, parará. Mas o Lutero vai falar, ó, para gente, a gente só tem um santo, um Deus. Santo não existe. Imagem de santo também não pode existir, a gente não pode cultuar estátua. Tudo bem? Então, se por um lado o cristianismo católico expande, né, se expande, converte as populações dizendo, olha, temos um Deus e diversos santos que o ajudam, o Lutero, no século XVI, vai falar para a Igreja Católica, não senhor, a gente tem só um Deus e acabou. É onipresente, é onipotente, para que ele precisa de ajudante? Né? Não tem. Tá? Então aí a reforma, né? Então o cristianismo que cresce muito por conta do politeísmo, acaba perdendo depois muitos desses fiéis com a ruptura do Martinho Lutero. Tudo bem? Então temos aí a alternativa B, que fala de cristianizar a população afro-brasileira. Tudo bem? Bom, próxima questão. Questão 7. Ela faz uma comparação clássica, dá uma olhada nesse quadro aqui. No fundo, o que essa questão quer é que você compare conjuração mineira e conjuração baiana. Eu montei esse quadro, passa lá no 10 de História, pega o quadro, vou deixar o link aqui embaixo. Bom, qual que é a situação? Primeiro, ano. Revolução Francesa acontece em 1789, independência dos Estados Unidos em 1776. Por que é importante eu te dar essa referência? Porque a Inconfidência Mineira acontece em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Então não posso pensar a Revolução Francesa como grande inspiradora da Inconfidência Mineira. Entendeu? Então a Inconfidência Mineira, que é de 1789, tem como grande inspiração a independência dos Estados Unidos. Tudo bem? E a Conjuração Baiana de 1798
aí sim eu vou falar da Inconfidência, aí sim eu vou falar da Revolução Francesa. Tudo bem? Região. Bom, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, né? Tudo bem? Tá? Então lá Nordeste e Sudeste, Minas Gerais, mais específico do que Minas Gerais, é o pessoal da região mineradora, né? Vitor, mas ele fala de independência nacional. Não fala de independência nacional, não. Fala de independência deles. Tudo bem? Fala de república para eles. Ele não fala de levar o país inteiro. Até porque não tinha país. Tinha uma colônia, né, que Portugal tinha feito de tudo para que essa colônia fosse desintegrada, né, não tivesse uma integração muito grande. Essa integração só começa justamente com a Inconfidência Mineira, justamente com a descoberta do ouro, que a gente vai ter um mercado interno mais fortalecido aqui, tudo bem? Então, ano 1789 para a Inconfidência Mineira, região, né, mineradora. Ano 1798 na Bahia para o pessoal da Conjuração Baiana. Maior referência da Inconfidência Mineira, independência dos Estados Unidos. Maior referência da Conjuração Baiana, Revolução Francesa. Tudo bem? Ponto importantíssimo. Participantes. A Inconfidência Mineira, ela tem como participantes quase que exclusivamente a elite mineradora, que deve impostos, que faz corrupção, que pratica corrupção, que sonega, né, uma elite escravocrata latifundiária. Tudo bem? São esses os participantes. Ah, mas e o Tiradentes? Tiradentes é exceção. Tiradentes é um militar, né, estava ali, né, dizem até de corrupção do Tiradentes e tal, uma situação mais complicada. Né, o que um policial está fazendo no meio desses latifundiários? É uma pergunta que se faz frequentemente. Já o pessoal da Conjuração Baiana, não. O pessoal da Conjuração Baiana nós vamos chamar de revolta dos alfaiates também. Então, uma revolta mais popular. Eu tenho mulatos, eu tenho pardos, eu tenho, né, negros, né, população miscigenada, eu tenho um monte de gente ali. Tudo bem? Uma população mais pobre. Até por isso, quando eu olho para os projetos, para as propostas sociais da Inconfidência Mineira, são propostas absolutamente elitistas. Quando eu olho para as propostas da Conjuração Baiana, elas têm uma abordagem muito mais transformadora do ponto de vista social. Ele fala de reforma agrária, ele fala de abolição da escravatura, ele fala de igualdade em todos os níveis. Né? A Inconfidência Mineira não. A Inconfidência Mineira fala de república, fala de uma universidade, fala de perdão das dívidas, né? Mas não fala, vão abolir a escravidão, igualdade em todos os níveis, voto para todo mundo. Não, uma abordagem elitista, digna dos membros dessa conjuração, e uma abordagem popular, né, digna dos membros da Conjuração Baiana para a Conjuração Baiana. Tudo bem? Ambas têm uma forte influência do iluminismo, né, são fortemente influenciadas pelo iluminismo, né, e as duas têm um fim absolutamente distinto. Na Inconfidência Mineira o fim é muito mais pacífico, você tem um morto e um monte de degredado. Na Conjuração Baiana você tem um monte de assassinatos, né? População mais pobre. Tudo bem? Por isso a gente fica com a alternativa B, né, de abolir a escravidão africana. Tudo bem? Tá claro? Vamos para a próxima questão? Então vamos lá. Questão 8 da lista de exercício de revisão do Enem de 2016. Bom, é uma questão clássica que pede para você estabelecer relações aí entre Vargas e o trabalho. Vargas e o trabalho. Bom, Vargas tem por objetivo legislação trabalhista. É uma demanda que vem dos anos 20, movimento tenentista, uma demanda da classe média urbana até, né, de legislar um pouquinho, do Estado entrar um pouco na relação patrão-empregado, porque estava muito difícil. Né? As greves gerais, né, e a greve de 1917, mais especificamente, elas têm demandas muito simples, né? Legislação para trabalho infantil, para trabalho feminino, licença maternidade, salário mínimo, né? Coisas assim, elementares. Então o Vargas, na relação com o trabalho, ele vai fazer o seguinte, olha só. Ele vai procurar ordenar a relação entre trabalhadores e patrões. Trabalhadores e patrões.
ele vai procurar ordenar, ele vai procurar mediar, ou seja, trabalhador não reclama do seu patrão, reclama comigo. Patrão, converse comigo que eu converso com o trabalhador. Entendeu? É uma proposta aí que vai aparecer com o Lindolfo Collor, né, que é uma proposta de mediação com um único objetivo, evitar conflitos. Então eu não quero movimento operário, eu não quero greve, eu não quero passeata. Então, patrão, vamos dar um mínimo para esses negros parar de reclamar e trabalhar. E galerinha, quando você tá pistola, não vai queimar carro, não vai fazer manifestação, não vá fazer greve, vem aqui conversar comigo. Entendeu? Então, essa relação é uma relação muito interessante, porque o Estado se coloca aqui para controlar, para mediar essa relação, de forma a evitar conflito. Por isso que o Vargas permite a criação de sindicato, mas o sindicato é controlado. Então o sindicato só funciona se ele atender determinados preceitos. Se ele saiu disso, ele não tem dinheiro. Então não pode existir qualquer sindicato. Eu, governo, não reconheço qualquer sindicato. Eu reconheço o sindicato que funcionar dessa forma. Tudo bem? Aparece a questão do peleguismo. Né? Então eu vou infiltrar gente no sindicato para que o sindicato funcione como eu quero, não como que o trabalhador quer. Eu, Getúlio Vargas. Né? Então o governo cria uma série de restrições para a atuação do sindicato e inclusive infiltra a gente no sindicato. Para o sindicato não poder fazer o que quiser, para eu ter alguém contando na minha orelha aqui o que o sindicato está aprontando. Tudo bem? Por isso a gente fala muito da Era Vargas como uma modernização conservadora. Por que é uma modernização conservadora? Porque eu modernizo o país, eu crio legislação trabalhista, de fato, eu trago indústrias, de fato, então tem uma modernização inegável, mas é conservadora, porque eu não promovo alterações na estrutura social do país. Você entendeu? Então, modernização conservadora. Eu não promovo a transformação social. Continua o latifundiário, o patrão continua patrão, o empregado continua empregado, o pobre continua pobre, mas agora ele pode ir no fim de semana no jardim zoológico dar pipoca pro macaco. É bom? É bom. Não trabalha mais 18 horas, não trabalha mais 15 horas, trabalha 8. Aparece uma legislação, aparece, mas ele não deixa de ser operário. O filho dele vai ser operário. A desigualdade social permanece. Tudo bem? Por isso, a gente vai marcar a letra B, né? Ordenar os conflitos laboriais. Eu quero organizar essa discussão e não quero promover a transformação do país. Eu quero conter os operários. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Bom, essa questão nos convida a pensar o antissemitismo na Era Vargas. Né? Primeiro, a gente precisa se lembrar que o antissemitismo é um fenômeno ocidental na maior parte do tempo. Tá? Você que é judeu, comenta aqui que você com certeza tem alguma história para nos contar sobre isso. Por que o antissemitismo é uma coisa comum, no sentido não de ser legítimo, mas ser, né, frequente na Era Vargas? Porque o fascismo é antissemita, o nazismo é antissemita, o pensamento brasileiro em geral é antissemita, nos Estados Unidos você tem movimento antissemita, na Argentina você tem movimento antissemita, tem um monte de gente. Né? No Brasil a gente precisa pensar no caso da Olga. Né? Olga Benário, essa moça aqui, ó, né, que foi levada, né, para a Alemanha por ser uma comunista alemã, judia, né, em que vai ser dada de presente, vamos chamar assim, para o Hitler. Né? O Filinto Miller, chefe de polícia do Vargas, vai pegar a esposa do Prestes para ferrar com o Prestes, para ferrar com a Olga, para ferrar com o movimento comunista e ganhar pontos com o Hitler. A gente manda essa pessoa para a Alemanha. Cruel, absolutamente cruel. Né? Tem um filme lá, ótimo, que trata disso. Também temos que pensar o quanto o Vargas aproxima a economia brasileira da economia alemã. A participação da economia alemã na economia brasileira cresce muito nesse momento. O Vargas ele tem muitas características de totalitarismo. Né? Ele gosta, ele fecha a AIB, ele fecha a ANL, né? Ele implanta uma constituição ditatorial, ele não tem um vice, ele anda fardado. Né? Ele tem muitas marcas aí do totalitarismo. Agora, o Vargas é fascista? Não podemos afirmar.
Tá? Ele não tem uma carteirinha de fascista. Eu gosto de dizer que o Vargas tem muitos elementos, muitas características que remetem ao fascismo. Agora, não vou dizer, não te recomendo dizer que o Vargas era fascista. Tudo bem? Antissemitismo no Brasil, tem uma historinha lá do Oswaldo Aranha consultando Vargas sobre o que nós vamos fazer com os judeus. O governo brasileiro responde para o Oswaldo Aranha, fala o seguinte: escuta, faz o que você quiser, só não traz para cá. Faz o que você quiser, mas não traz para cá. Então o antissemitismo é muito comum. Tá? Por causa disso, nós vamos marcar a letra E, simpatia, né, de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Né? O governo brasileiro tem muitos integrantes que se interessam, né, por essa, né, que se interessam por essa abordagem, que se interessam pelo nazifascismo. Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos para a próxima questão? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Continuando a nossa lista, questão 10. Nova República. Né? Esse é o tema, Nova República. Querendo lembrar, né, que Nova República é uma expressão inventada pelo Tancredo Neves. Né? O texto talvez diga isso, se o texto não diz, é importante que a gente se lembre. Então, a questão é, a Nova República é uma continuidade da ditadura? Quer dizer, ela é nova mesmo ou ela é uma simples continuidade? Então vamos lembrar. Né? Antes da ditadura, como é que eram os partidos? Antes da ditadura eu tinha a UDN, né? União Democrática Nacional. Muito interessante que a União Democrática, ela resolve apoiar o golpe de Estado, o golpe civil-militar de 1964. Então a UDN, liderada pelo Carlos Lacerda, toda aquela questão do liberalismo econômico, de facilitar a vinda das multinacionais aqui para o Brasil, né? Que o pessoal contrário a isso vai chamar de entreguismo, né? Porque teoricamente estaríamos entregando as nossas riquezas às multinacionais. Né? Dentro da UDN, a gente tem algumas lideranças muito importantes, eles são apoiados pelos setores do Exército, né? Golbery, do Couto e Silva, né? O Olímpio, né? General Olímpio, General Juraci, né? São todos, Olímpio Mourão Filho, né? Juraci Magalhães, são alguns dos generais aí que estão apoiando a UDN do Carlos Lacerda, do Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, né? Do José Sarney, lá do Maranhão. Né? Esse partido UDN, dentro da ditadura, quando a gente tem o bipartidarismo, esse partido UDN se transforma na Aliança Renovadora Nacional, né? Na ARENA, né? Aliança Renovadora Nacional. Renovadora, não sei, porque ela tem os mesmos políticos da UDN. Então eu não sei o que ela chama de renovação. Né? Na verdade, a gente está partindo do entendimento do Brasil ter de novo uma modernização conservadora. Por que é uma modernização conservadora? Porque eu transformo algumas bases, mas essencialmente eu preservo a estrutura. Né? Eu transformo, né, como no caso do Vargas, lá da primeira questão, da questão do Vargas, que eu não me lembro qual é, eu tenho uma modernização conservadora no caso do Vargas, porque eu estou criando legislação trabalhista, mas eu estou preservando a classe trabalhadora, estou conservando a elite, a gente está conservando o latifúndio, a gente está conservando a desigualdade social, ou seja, a estrutura da sociedade é a mesma. Quando a gente entra na ditadura, acontece a mesma coisa. Né? Eu não vou promover o avanço da classe trabalhadora, não vou promover a ascensão social, ao contrário, né? A gente sabe que na ditadura militar, civil-militar, a diferença do rico para o pobre, ela aumentou muito mais do que diminuiu. A desigualdade social aumentou. Então, renovadora, não sei, não acho que combine. Né? Assim como a União Democrática Nacional não deveria apoiar um golpe civil-militar para implantar uma ditadura. Essa Aliança Renovadora Nacional, ela vai passar a se chamar Partido da Frente Liberal. Né? Depois, quando termina a ditadura, Partido da Frente Liberal, PFL. Não é isso? Então, percebe, existe uma continuidade. Sarney está nele, Antônio Carlos Magalhães está nele, o Lacerda não está porque morreu. Né? Mas ideologicamente é muito semelhante com a UDN, muito semelhante com a Arena, com a diferença que agora está na democracia. Né? Hoje esse partido se chama DEM, né? Os democratas que estão mudando de nome. Mais uma vez, né, nessa onda de dar nome de movimento, né? Exemplo do que aconteceu lá na França, né?
né, do partido do presidente francês eleito aí em 2016. Então, em 2017. Então, essa Aliança Renovadora Nacional, o DN, PFL, é mais ou menos a mesma coisa desde o tempo de antes da ditadura. Então, não vejo muito como a gente falar de uma nova república. Para mim, parece mais uma continuidade. E olhando para a oposição, né? Se o grupo pró-ditadura tem essa postura, e olhando para a oposição, antes da ditadura, a gente tinha lá o PDT, o PDB, né? O PDT, o PTB, né? O PSD, né? O PSD e o PTB, partidos do Vargas, né? Um para a elite, o outro para os trabalhadores, mais o Partido Comunista, né? Que foi fechado, aberto, fechado, aberto. E aí esses partidos todos vão entrar no movimento democrático brasileiro durante a ditadura e vão fazer oposição à ditadura. Né? O MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB, quando termina a ditadura, passa a se chamar PMDB, os mesmos políticos. Né? De dentro do PMDB aparece na Nova República o PSDB. Né? Aí PTB, PDT permanecem. Então, perceba que de alguma maneira figura como Sarney, figuras, né, como Antônio Carlos Magalhães, Orestes Quercia, Paulo Maluf, né, são todos sujeitos que já vinham de antes da ditadura. Né, ou que entraram na política durante a ditadura e permaneceram na política pós-ditadura. Né, então a gente tem muitas famílias que estão aí até hoje. Né, o Antônio Carlos Magalhães, o neto dele, né, tá na prefeitura de Salvador, né, o Sarney, que tem o Sarney Filho no Senado hoje. Então, né, temos aí uma continuidade, por isso a gente pode dizer na letra C, né, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Né? Por mais que a gente pense no fim da ditadura, a gente tem uma permanência aí. Então é isso que a questão procura fazer você perceber. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima? Tá lá. Questão 11 da lista do Enem, então, né? Operação Condor, Operação Condor. Tá? Qual que é? Eu quero que você olhe essa imagem aqui. Essa imagem aqui é do final do século XIX, o comecinho do século XX, tem a data dela aí. Né? Você vai ver que é final do XIX e começo do XX. Observa a imagem. Perceba que a águia está latindo aí para toda a América Latina, né? Que ela está esbravejando para toda a América Latina. Né? 10 mil milhas de ponta a ponta, né? De cada uma das pontas da asa. Né? Então a gente está falando aí de uma perspectiva, né? De que a América é a América para os americanos, né? Daquela doutrina Monroe do começo do século XIX, que vai se converter, né, numa doutrina de hegemonia americana aqui na América, que vai se converter numa influência no imperialismo norte-americano aqui na América. Então falar de Brasil, Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela, Cuba, Nicarágua, são todos países, Panamá, que vão sofrer uma grande pressão dos Estados Unidos. Cuba tem a questão da emenda Platt, lembra? Aquela emenda que fazia com que os cubanos tinham que respeitar os interesses dos Estados Unidos. Né? Na Nicarágua a gente vai ter uma guerra civil por muito tempo, né? Por conta da presença dos Estados Unidos. Né? A CIA vai financiar o primeiro golpe de Estado na América Latina em 1956 no Paraguai. Depois disso a gente tem Brasil, a gente tem o Chile com o Pinochet, né, a Argentina, Uruguai. Então tem toda uma participação americana na imposição, na destituição de governos democraticamente eleitos, ou mais ou menos democraticamente eleitos, mas governos locais, para a conversão desses territórios em ditaduras militares. Olha esse mapa aqui, mostrando para a gente como é que funciona, né, as datas dos golpes. Perceba que aí entre os anos 50 e 70 a gente tem golpe em todos os estados da América Latina, todos eles favoráveis aos Estados Unidos. A gente precisa se lembrar que Cuba, com a Revolução Cubana,
chama muita atenção, né? Porque vamos ter um país socialista num contexto de Guerra Fria. Então, sim, existe aí o estabelecimento de governos ditatoriais, né, em toda a América Latina, ditatoriais favoráveis aos Estados Unidos, neoliberais, né? O primeiro país a implantar largamente o neoliberalismo é o Chile, né, a partir do governo do Pinochet, né? E eles, nesse contexto de Guerra Fria, vão trocar informações, vão unificar aí um serviço de troca de informações, de vigilância, de repressão, né, para conseguir combater os movimentos oposicionistas. A alternativa que nos traz isso é a alternativa D. Né? Então lembra, o Brasil não é uma ditadura civil-militar única, né, sui generis, né, ou seja, que tem uma peculiaridade. Não, é uma ditadura civil-militar que, assim como em toda a América Latina, foi estimulada pelo governo dos Estados Unidos. Tem documentários que falam isso, aquele filme O Dia que Durou 21 anos, né, que fala isso, né, tem gravações desde o tempo do Kennedy, depois do Lyndon Johnson, né, do Gordon, né, todos eles conversando, todos eles, né, embaixadores, presidentes dos Estados Unidos, articulando esse golpe civil-militar junto com o DN, né, e depois junto com a Arena, né, para manutenção desse regime. Então, alternativa A D, repressão de ativistas oposicionistas, ou seja, a Operação Condor como uma aliança entre os diversos estados latino-americanos pela repressão aos oposicionistas. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Então vamos lá. Bom, a gente está discutindo aqui essencialmente o coronelismo. É isso que está no texto da questão. Né? Então, aí dá uma olhada nesse esquema aqui, né? Política dos governadores, política do café com leite e coronelismo. Como é que funciona isso? Vamos lembrar. Durante o período da República Oligárquica, né? República Oligárquica apareceu no Enem de 2016, de 2015, 2014, né? Temos 5 questões de República Oligárquica nos últimos Enems aí que eu mencionei, 2016, 15 e 14. Durante o período da República Oligárquica, a gente tem uma aliança entre as elites do país, entre as oligarquias do país. Uma aliança em que sentido? São Paulo e Minas Gerais são as elites mais poderosas, as oligarquias mais poderosas do café, né, oligarquias do café, que vão se aliar às elites regionais. Como assim se aliar às elites regionais? Elas vão estabelecer acordos dizendo o seguinte: escuta, eu governo e depois Minas governa. Aí os estados vão falar, opa, mas peraí, vocês dois? Não, então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Um indicado meu, um indicado de Minas Gerais. Muitas vezes o presidente é carioca, é paraibano, é gaúcho, né? Mas normalmente é mineiro ou paulista, mas sempre com apoio ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Tudo bem? Então existe uma aliança. Para essa aliança entre São Paulo e Minas, que conta com o apoio dos outros estados, né, das elites estaduais, a gente chama de política do café com leite. Lembra dela? Agora, a política do café com leite, ela tem uma prerrogativa que está explicitada no governo do Campos Salles, que vai chamar, o Campos Salles vai chamar isso de política dos estados. Nós, historiadores, chamamos de política dos governadores. Por que a gente chama de política dos governadores? Porque os governadores vão ter uma grande autonomia nos estados, né, para fazer o que eles quiserem, construir as alianças como eles quiserem, né, se revezar como quiserem, desde que apoiem o governo federal. Sacou? Então a política dos governadores significa o presidente da política do café com leite faz um acordo com o estado, né, dizendo, ó, eu te apoio, você me apoia, tá tudo certo, ninguém reclama de ninguém, ninguém fiscaliza ninguém, ninguém fala nada de ninguém. Tudo bem? Agora, esse esquema, que dura de 1894 a 1930, ele precisa que o eleitor vote, né? Ou seja, o eleitor precisa votar. Não adianta os caras combinarem lá e o povo votar em outro nego. Então, a gente tem o coronelismo. O que diz o coronelismo? Coronelismo significa que eu tenho um latifundiário
que tem aquele poder herdado da época da Guarda Nacional, lembra do Segundo Reinado, um poder herdado da época da Guarda Nacional, que não existe desde que começou a República, mas o poder dele permanece, e aí ele tem uma capacidade incrível de influenciar as pessoas, ou as instituições. Então eu sou um coronel, a cidade inteira depende porque trabalha para mim, então depende de mim, a economia inteira, né, orbita em torno de mim. Então, galerinha, o negócio é o seguinte, vocês vão votar em quem eu quero. Mas, Vitor, como é que o cara sabia? Ele sabia porque o voto era aberto, lembra, querido? O voto era aberto. Então todo mundo mostrava para quem que ia votar, porque senão perdia o emprego, porque senão apanhava, porque senão não conseguia aquele favor, senão na hora de pedir um dinheiro emprestado, uma cabra, batizado, não sei o que, não tinha. Tudo bem? Agora, o coronel também é muito capaz de influenciar o governo, né? Porque sem o apoio do coronel, o governo não se elege. Tá certo? Tudo bem? Então, para conquistar o voto, o coronel vai usar voto de cabresto, que é o voto a partir de intimidação pessoal. O coronel vai usar o voto de bico de pena, que é um voto que apareceu na urna lá, ninguém sabe quem votou. Eleitor fantasma. Nós temos a comissão, né, verificadora de poderes, a cargo do Pinheiro Machado. Né? Lembra da comissão verificadora de poderes? Clica nesse vídeo aqui, se você não se lembra. O que é a comissão verificadora de poderes? Ela é aquele órgão que fiscalizava as eleições, aquele órgão que nomeava os vencedores. Então a comissão verificadora dos poderes, né, que está no Pinheiro Machado, que está pendurada no governo federal, que está pendurada na política do café com leite, garantia a manutenção disso. Agora, a questão se refere às práticas clientelistas. O que é a prática clientelista? É o voto em troca de pequenos favores. Então te dão um presentinho, te dão um dinheirinho, te dão um emprego, te dão um saco de cimento, te financia um churrasquinho na laje, entendeu? Então você tem várias formas aí de corrupção, de fraudes eleitorais na República Oligárquica, né? O desempenho, né, o desenvolvimento de práticas, né, de políticas clientelistas significa essa política do eleitor depender daquele cara que é justamente o coronel. Então, como todo mundo depende do coronel, como a economia gira em torno do coronel, como o emprego de todo mundo passa pelo coronel, o coronel fala, ó, eu te dou isso, te dou aquilo, e aí você vota em mim. Tudo bem? Então, República Oligárquica é um tema fundamental. Tá certo? Bom, muito bem. Agora, questão 13. Questão 13 da nossa lista. Vai falar do desenvolvimento, ou melhor, do desenvolvimentismo, que é a política dos 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek. Clica nesse vídeo aqui se você não lembra dela. O que é essa política do desenvolvimentismo? Eu tenho um presidente chamado Juscelino Kubitschek que está interessado em desenvolver o país. Tudo bem? Desenvolver como? Do ponto de vista industrial. Então o que ele faz? Ele abre para a entrada de multinacionais, montadoras de automóvel, fabricantes de eletrodoméstico, né? O Juscelino Kubitschek permitindo a entrada de todo esse povo, né? Permitindo a entrada de todo esse capital, por um lado é ótimo, porque gera muito emprego, gera muita renda, gera de fato desenvolvimento. O Juscelino Kubitschek constrói estradas como ninguém, né? Ele constrói um monte de estrada. Agora, onde estão as fábricas no Brasil nos anos 50? As fábricas estão essencialmente na região sudeste. O Vargas fez, né, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que é quase a metade da distância entre Rio e São Paulo. O Juscelino Kubitschek vai fazer a mesma coisa, né? Ele não toma medidas de integração nacional. Daí você vai me dizer, mas Vitor, pelo amor de Deus, ele vai construir Brasília. Sim, ele começa a construir Brasília, ele termina de construir Brasília, mas ele inaugura uma cidade que não dá. O João Goulart vai tomar o golpe em 1964, o golpe é no Rio de Janeiro, não é em Brasília. Né? Ele garante, está lá no Palácio da Guanabara, tem tanque de guerra no Palácio da Guanabara. Também tem movimentação em Brasília, mas
o general Olímpio Mourão Filho, vai até o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. Então Brasília está construída, mas não tem fábrica lá. Entendeu? Não tem indústria lá, não tem uma grande quantidade de trabalhadores ali. Então o centro-oeste do Brasil demora muito para crescer, para ter, né, cidades, centros urbanos. É uma região essencialmente, que depende essencialmente da agricultura até hoje. Né? Ah, Vitor, mas pô, a minha cidade aqui tem muita fábrica e tal. Sim, mas são pontos isolados, né? São pontos isolados, a maior parte da indústria está no sudeste, no sul, até no polo do nordeste. Tem lá, né, no governo do JK, desde o governo do Vargas, tem lá o SENTA, né, o pessoal que está indo para empreender na Amazônia, né, está indo desbravar a Amazônia, látex, né, para ocupar o que vai ser lá na frente, na ditadura, o polo de Manaus. Mas essencialmente no governo do Juscelino Kubitschek, eu tenho uma desigualdade regional. Por mais que ele tente fazer a interiorização. Reza a lenda que o Brizola, numa certa reunião, falou: pô, Juscelino, você não levou nenhuma montadora de automóvel lá para o meu Rio Grande? E o Juscelino teria dito para ele: pô, Brizola, eu abri o mapa do Brasil e falei pros negros, ó, o mapa do Brasil é esse, onde vocês vão? Todo mundo apontou o mesmo lugar. Entendeu? Não houve uma política do Estado de falar: olha, né, vem para cá, vai para lá, vamos fazer, vamos desenvolver aqui, ali, setorizar, não sei o quê. Não. Então esse desenvolvimentismo que é incentivado, mas não é tão controlado pelo governo federal, vai promover, na verdade, a alternativa D, que está aí, ó, a intensificação da desigualdade regional. A gente amplia a desigualdade regional. Muitas fábricas no sudeste, quase nada no nordeste, quase nada no sul, quase nada no centro-oeste, de tal sorte que o Brasil continua com o Nordeste como a região mais industrializada. Belezinha? Lembrou? Então vamos lá. Vamos para a próxima? Muito bem. Questão 14. Um texto do Políbio se referindo a Roma. Vamos ler. Vamos ler o texto. Vamos ver o que o texto diz. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo, fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Políbio, escrevendo história. Né? Olha que bonito o texto. Né? O cara preocupado em dizer o seguinte, né? Como é que alguém pode não querer entender como é que Roma deixou de ser uma cidadezinha para conquistar um império que conquistou o mundo inteiro conhecido da época? Lembra que a Macedônia do Alexandre o Grande vai quase que até a Índia, né? Ele toca o rio Indo e volta, mas é muito breve, né? Não é um poder muito duradouro. Então Alexandre o Grande tem um império gigantesco, né? Os fenícios, a Etrúria, né? Os gregos se esparramam por vários territórios, mas não com um governo centralizado. A Etrúria até é um estado mais centralizado, mas os fenícios, os gregos não são. Né? Então o Políbio está dizendo: escuta, o que você realmente tem que tentar entender é como que os romanos fizeram para crescer tanto. E aí, se a gente perceber as alternativas, né, a pergunta é: a experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto, né, escrito no século II a.C. é: o que o Políbio quer que você saiba? A ampliação dos camponeses? Não. A consolidação do poder dos hoplitas? Não. A concretização do desígnio imperialista? Opa, isso daqui é, né? Como é que os romanos conquistaram? Então, parece muito letra C, né? Mas, ó, a adoção do monoteísmo cristão? Não, querido, você reparou que é uma questão de interpretação do texto? É mais uma questão de interpretação do texto. Então aparece um cara falando um texto que você fala: meu, que nada a ver, como é, que pode, meu professor não deu, meu professor deu. Bicho, esquece, sai dessa vida.
Saia dessa vida, vamos ficar com o que importa, vamos ficar com o texto que estão te perguntando. Tudo bem? Então a concretização, né, do desígnio imperialista, é disso que trata o texto. Quem é que não vai querer saber, quem é que vai querer estudar outra coisa que não seja como Roma conseguiu expandir tanto seu território? Essa é a pergunta no fim das contas. Tudo bem? Letra C, concretização do destino imperialista. Preste atenção no texto, preste atenção no texto. Muitas vezes, precisa ler o texto? Precisa ler o texto, precisa ler com atenção. Belezinha? Vamos para a próxima? Bom, muito bem. Então, questão 15, né? A nossa última questão dessa lista de Enem. Essa lista foi muito importante porque ela nos ajuda a perceber o que cai, como é que cai, algumas questões de leitura que você precisa ter, algumas relações que você precisa estabelecer, né? Um pouco mais amplas. Agora, essa questão aqui ela é muito interessante. Por que ela é interessante? Porque ela discute práticas de memória, patrimônio histórico. Lembra aquela questão que você fala, nossa, que questão nada a ver, uma questão do pão de queijo de Minas? Né? Ou uma questão de dança, uma questão de circo. Né? Que tipo de questão que é essa? O Enem precisa dar conta de uma coisa chamada práticas de memória. Ela precisa discutir a relação do presente e do passado. Ela precisa discutir, né, a prova do Enem precisa discutir de que maneira que a história ainda faz parte da sociedade contemporânea. Tem um texto de um historiador muito famoso que morreu recentemente, chamado Eric Hobsbawm. E ele fala o seguinte, caiu até em vestibular, você talvez se lembre desse texto. Ele fala o seguinte, até a Revolução Industrial era muito importante você entender o passado, porque o passado dizia como que as coisas eram feitas e, portanto, como elas deveriam ser feitas. Só que da Revolução Industrial para frente, não importa tanto como elas eram feitas, e importa como elas serão feitas. Como que eu posso otimizar a produção, como que eu posso produzir mais, como que eu posso produzir melhor, como que eu posso produzir mais barato. Então, isso até a Revolução Industrial não existia. Então, o olhar que você tinha sobre o passado era a fonte da experiência, da história e do conhecimento. Eu preciso saber como é que se produzia para dominar a produção, para produzir bem. Tudo bem? Só que a tecnologia vai romper com isso, né? A tecnologia vai trazer uma ideia de inovação. A tecnologia vai trazer uma ideia de, pera lá, como é que se produzia? Como é que eu posso melhorar isso? Então a inovação significa como é que eu posso produzir diferente para produzir melhor, para produzir mais barato. Tudo bem? Então tem uma ruptura aí com a questão da tradição. Tem uma ruptura aí com uma certa prática de cultura. Nessa imagem a gente está vendo um luthier. O que é um luthier? O luthier é um cara que fabrica instrumento musical, que é um negócio extremamente complicado, sofisticado, você tem que ter uma sensibilidade auditiva, uma prática ali na mão. Quer dizer, não dá para você produzir comercialmente isso em larga escala, com máquina, não sei o quê. Você até corta, até tal, mas tem um ajuste final que precisa da mão de um luthier, né? Precisa da mão de um artista, né? que vai fabricar esse objeto. Então essa questão quer que você discuta isso, que você perceba isso. São práticas de memória. Por isso que traz muitas vezes questões de patrimônio histórico-cultural. Pode ser um patrimônio material, tipo o Pelourinho, né? A fachada, escreve aqui, pessoal de Salvador, né? Quero ver. O Pelourinho, as cidades históricas de Minas Gerais, as cidades aqui de São Paulo, né, Itu, né, o centro histórico de cada cidade, que é patrimônio cultural, patrimônio histórico, né, do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, o IFAM. Então, essas questões são questões muito importantes. Então, às vezes ela cai na prova e fala, mas o que tem a ver? Tem a ver porque a gente está falando de práticas de memória, de preservação da memória, do lugar da memória para as pessoas. Tudo bem? Então, essa imagem, essa questão fala, reflita sobre o patrimônio, reflita sobre as práticas de memória. Tudo bem? Esse é o sentido dessa questão. Por isso, você vai marcar a alternativa que deixe isso mais claro. Tudo bem? Que é a transformação política e a modificação de costumes. Então, na letra E, isso fica muito claro, né? Eu estou mudando as práticas políticas, estou mudando práticas econômicas, estou transformando a sociedade e estou também mudando costumes. Então as pessoas já não se sentam como se sentavam, já não falam como falavam, já não gesticulam como gesticulavam, porque eu tenho costumes sendo transformados ao longo do tempo. Né? E aqui essa prática de memória do luthier, essa prática
né, cultural, essa prática artística, traz essa reflexão, né, de preservação do passado. Então tem algumas práticas que atravessam os tempos e outras práticas com as quais a gente rompe. A gente rompeu com a ideia da escarradeira. Lembra da escarradeira? Você já viu escarradeira? A escarradeira que era um objeto que ficava, tipo um cinzeiro, que ficava no canto da sala, e você ia lá escarrar. Então você estava conversando, tal, catava aquela história, você escarrava na escarradeira. Por questões de higiene, de estética, de não sei o que, a escarradeira vai sair da sala e ninguém nunca mais ouviu falar em escarradeira. Mas, né, então é uma prática que foi interrompida. Agora, outras práticas permanecem, né, como a prática do luthier. Bom, estamos encerrando essa aula aqui, Enem 2016. Vou colocar no canal 2015 e 2014 também para você se preparar para os próximos e também fazer uma revisão a partir daí. Tudo bem? Tenho certeza que você teve uma boa revisão, que você aprendeu, você percebeu questões relevantes de conteúdo, de prova, de leitura e que está se preparando. Tudo bem? Querido, te espero no próximo vídeo. Abraço. Até mais.